Eu sou o Sidekick, esse é o Picareta Psíquico, nós somos os Quadrinheiros e esse é o Quadrinheiros de Second, Preacher. Preacher, sem dúvida, é uma das obras mais degeneradas dos quadrinhos e dos cânones dos quadrinhos, assim. Uma referência importantíssima na construção da Vertigo, uma referência importantíssima para os quadrinhos adultos, os textos, né, do Garth Ennis e os desenhos do Steve Dillon e as capas do Glenn Fabry. Eles acabam dando um tom para como que as séries da Vertigo seriam a partir dali. Antes ainda era muito focado no Sandman, que foi o grande primeiro sucesso ali. E depois do Preacher, o Preacher acabou dando esse tom. E aí mistura tudo, né? O Preacher mistura tudo. É a questão Deus, diabo, sim, sadomasoquismo, sei lá, escatologia, seitas secretas, todo tipo de escatologia possível, imaginável. Mas ainda assim é uma história de amor, ainda assim é uma história de amizade. E então é tudo assim. Tem um amigo nosso que fala que é como se fosse um Friends, mas assim, ligado no 220. Uma coisa que é muito emblemática, talvez, nos quadrinhos, é essa proximidade sempre de quadrinho e religião, né? Você pode pegar desde esse carinha aqui até qualquer outra produção, os deuses e os heróis estão muito próximos, né? Então, falar de religião e quadrinho não é nenhuma novidade. A grande diferença, que é o que o Preacher está trazendo, é essa questão tão forte da heresia, esse questionamento dos dogmas tradicionais, mas não é um questionamento só para falar, talvez não seja, ou pode ser um pouco diferente. Não, é ir na contramão disso, é ir para chocar esses dogmas, para quebrar de vez esses dogmas. O personagem principal é um ladrão que virou pastor e depois perdeu a fé, então, quer dizer, é bastante dúbio, né, assim, as situações e os personagens. O trio de personagens principais também é só gente assim, do submundo, né, envolvida com coisas ilícitas e tal. Então, e aí essas pessoas é que vão questionar Deus, que vão questionar a fé e tal, e esse questionamento na boca dessas pessoas é válido. Isso é que eu acho interessante no Preacher. O Preacher é criação do irlandês Garth Ennis. Ele vem antes, né, já tendo trabalhado na 2000 AD, como todos. Como todos os ingleses. Como todos os ingleses. Ele escreveu o Juiz Dredd, Doctor Who, escreveu Doctor Who. Então, ele começou cedo, ele começou com 17 anos escrevendo. Ele vem nessa história da British Invasion, mas assim, vamos pensar, a sequência é Alan Moore lá no Monstro do Pântano, depois o Jamie Delano, que também vem da British Invasion, e vai pegar o Hellblazer, que é um personagem que saiu do Monstro do Pântano, portanto tá lá, né, Alan Moore e tal. Quase na junto sequência quase junto o Gaiman com também com fez Delano. um Monstro do Pântano e tal. Aí, na sequência do Jamie Delano, quem vai escrever o Hellblazer é o Garth Ennis. E aquela história, por exemplo, do John Constantine, que ficou com câncer, faz um acordo com os demônios lá para... Que é o Hábitos Perigosos. Vende a própria alma para depois sobreviver, porque os caras vão entrar em briga lá pela alma dele e tal. Então essa história é do Garth Ennis. O Garth Ennis escreveu histórias quando estava ainda no Reino Unido, sobre a questão religiosa, católicos e protestantes na Irlanda, porque é isso, daí é onde ele vem. Então ele sempre está trabalhando esses temas, por isso que esse tema vai para o Preacher com essa força. E é isso, ele fez outras coisas também. Ele fez The Boys, que é muito foda, é uma desconstrução do quadrinho de super-herói, assim, mas num nível de violência e de agressividade muito alto. The Pro é a profissional, sim, também saiu aqui no Brasil. Então tem algumas coisas. Ele é um cara muito bom, assim. Bom, o artista da série é o Steve Dillon. Ele também veio junto com essa caminhada. Ele também é inglês também. Ele veio junto com essa caminhada do Garth Ennis. O Garth Ennis e o Glenn Fabry, que faz as capas, eles já eram o trio de criadores que fazia a série do Hellblazer antes de começar a fazer o Preacher. Então eles já se conheciam bastante, já trabalhavam juntos. O Steve Dillon, ele tem um traço bastante limpo, mas ele consegue, por exemplo, ele é especialista em retratar expressões faciais. Então você vê que assim, a história inteira ela é muito trabalhada em closes. Uhum. E os diálogos e tal. E ele faz, assim, às vezes mínimas mudanças de expressão para reforçar o texto e tal. E é muito, muito, muito expressivo mesmo o traço dele. Ele trabalhou
a série toda, né? Ele fez, tem alguns spin-offs ali que ele não fez alguma coisa, mas ele trabalhou, sei lá, 90% da série ele que desenhou, e ele assim, ficou famoso por causa dessa série. Depois foi fazer outras coisas, por exemplo, o Garfiennes também, depois disso, foi fazer o Justiceiro, que é também Punisher, super famoso, né? Inclusive a origem do Justiceiro do Garfiennes é a origem que ficou mais canônica, assim, dele no Vietnã e tal. E quem desenha toda essa fase também do Justiceiro é o Steve Dillon. Então ele passou a ter também uma importância muito grande depois do Preacher. E é interessante também, acho que mais um aspecto, você vê um desenho tão limpo numa história tão suja. Porque a história é suja, as pessoas falam, a boca das pessoas é extremamente suja na história e tal, mas o desenho é super limpo, então isso dá também um desequilíbrio, é interessante. Como a gente já colocou aqui, assim, o Preacher ele tem um contexto editorial muito próprio. Ele é um dos principais marcos na construção da Vertigo. Foi a Karen Berger que vai lá, puxa o Garfiennes e põe ele para trabalhar. O Preacher acaba tendo todos os cânones de estilos e de propostas. Ele traz um pouco até daquela ideia do road movie, então assim, da novela americana, do western, porque as referências dele não se restringem aos quadrinhos, vão abrir para outros, para o cinema, para a literatura, e é isso que vai ser a marca, né, principal. O Preacher acaba sendo assim o modelinho mais, entre muitas aspas, e até irônico por ser o Preacher, mais quadrado do que a Vertigo, assim. No Brasil, assim, isso foi uma confusão editorial, na verdade, bastante difícil. A primeira coisa que foi publicada aqui foi o Santos Assassinos, que era um spin-off. Então, na verdade, era um spin-off do Preacher, mas o Preacher não tinha sido publicado ainda, nada dele aqui. E depois passou pela mão de várias editoras, então assim, foi difícil. Se você estava acompanhando naquele momento, foi difícil de acompanhar, na verdade. Era mais fácil comprar a edição gringa do que ficar acompanhando aqui no Brasil. Mas era também o início de um mercado aqui no Brasil de público adulto que estava se construindo, então foi meio confuso, mas o Preacher faz parte dessa construção aqui. Bom, a história é o seguinte: o Jesse Custer, que é o personagem principal, é esse cara que era um ladrão de carros, tal, mas depois ele vira pastor, e ele está em dúvida em relação à própria fé, mas ele é pastor e ele está pregando na igreja. E aí, no céu, uma diaba e um anjo copulam e tem um filho, e esse filho, que é fruto de uma coisa absolutamente herégica, se chama Gênesis, e ele é contido lá pelos anjos. Só que ele foge e ele entra no corpo do Jesse Custer no meio da hora que ele está pregando, e aí tem uma explosão, morre todo mundo na igreja, e ele fica, e sobra ele. O centro dessa narrativa são os anjos. São eles que estão ali conversando sobre, e eles são os personagens principais dessa narrativa. Aí os anjos que ficam à direita de Deus, que são os anjos vingadores, eles mandam os anjos que ficam à esquerda de Deus, já tinha uma discussão política ali, fazer o trabalho sujo de ir para a Terra trazer de volta o Gênesis. E aí eles vão para lá. Só que eles acham que eles estão preocupados, porque o Gênesis é uma força que poderia se rivalizar com o próprio Deus. E aí eles ressuscitam um vingador que eles já tinham enterrado, eles já tinham usado uma outra vez e tinham enterrado, que é o Santos Assassinos, que é basicamente um pistoleiro que tem uma arma que não precisa ser recarregada e que sempre acerta o alvo e tal. E aí esse cara, eles ressuscitam esse cara e mandam eles ir atrás do Jesse Custer, porque eles precisam pegar o Gênesis. No final dessa primeira sequência aparecem todos os personagens. Aparece o Jesse Custer com 2 amigos, porque depois que ele recebe o Gênesis, ele descobre que ele tem a palavra de Deus, e aí ele quer saber assim, o que está acontecendo, e aí ele reencontra uma ex-namorada e um vampiro irlandês, que na verdade é o próprio Garfiennes. Até de desenho, até o... É o próprio Garfiennes. E aí os 3 se encontram com os Santos Assassinos, com esses anjos que vieram buscar o Gênesis, e com o delegado lá da cidade onde eles estavam, que estava investigando aquela explosão e que estava acontecendo. E no final, assim, eles descobrem que Deus tinha abandonado o posto
E aí o Jesse Custer fica puto e fala, o que esse cara tá pensando, eu vou atrás desse cara tirar satisfação. Então, basicamente, é a história de um cara em busca de Deus. Olha que interessante. Essa é a premissa. Só que o cara, literalmente, ele vai em busca de Deus porque ele quer saber o que esse FDP tá fazendo. Entendeu? Por que o cara sumiu? O que o cara foi fazer? Interessante. É uma briga de bar, na verdade. Ele transforma a busca por Deus numa briga de bar. É muito interessante, é o conceito. E aí, o Jesse Custer usa a palavra de Deus para se desvencilhar dessa situação, sim, porque quando ele fala com a palavra de Deus, as pessoas têm que obedecer o que ele diz. E aí acaba o primeiro arco da história com essa, introduz todos esses personagens e dá o start para a história, que é essa busca que ele vai fazer. Essa busca é um grande western, assim, ele vai atravessar os Estados Unidos atrás desse objetivo dele, de encontrar Deus, e vai rever o passado dele todo, a relação dele com o pai, com a mãe, depois com a avó, a morte dos pais dele, tudo isso é explorado. Tem o passado do vampiro, que também é um spin-off, que é o Cassidy, então também tem um spin-off contando a história dele na Irlanda, na guerra entre católicos e protestantes, depois ele fugindo para os Estados Unidos, tem tudo isso na história. Tem alguns personagens secundários que são muito interessantes, como por exemplo o Cara de Cu, que é filho desse delegado que apareceu lá no começo. Ele jura vingança contra o Jesse Custer, porque quando o Jesse Custer ali naquela situação com os anjos e tal, ele usando a palavra de Deus, o delegado é o último ali e fala assim, bom filho, agora eu vou te prender. Ele fala assim, vai se fuder pro cara, só que ele usa a palavra de Deus, e aí o cara vai literalmente fazer isso, e aí ele se mata, esse cara. E o antagonista, na verdade o grande antagonista do Jesse Custer é o Cassidy. As duas forças que ficam o tempo todo se confrontando. O Cassidy é o melhor amigo, eles formam uma amizade muito forte, mas eles são duas visões completamente diferentes. O Cassidy é muito passional e o Custer é muito racional. Quando eles estão juntos, eles se misturam um pouco. Tem um momento em que eles se separam e você vê claramente, quando eles estão separados, como aflora as personalidades deles, né? E aí tem várias reviravoltas até o final. No final, eles todos, sem acreditar que um ia ajudar o outro, eles se ajudam e tem um desfecho até positivo para esses personagens. O personagem que é o mais infantil, é o mais fraco, é Deus, que é uma postura do Garfênis, né, de mostrar isso. É um Deus extremamente bipolar, assim, quando ele chega todo, eu sou o Deus do amor, eu sou o Deus da paz, aí você contradiz o cara, você afronta o cara, ele já, não, eu sou o Deus da vingança, ele já quer vir em cima, ele já quer matar todo mundo. Então é legal essa visão, e assim, é uma briga de bar. Tanto é que a cena principal de confronto entre Deus e Jesse Custer assim, o Jesse Custer cospe na cara dele, ele vai lá e dá uma dentada, arranca um olho do Jesse Custer com dente. Briga de bar, boteco, pé sujo. O outro antagonista, que não é o principal, mas porque o principal é o Cassidy, esse outro antagonista seria o Harry Starr, que é um cara lá participa de uma seita secreta que estava trazendo o sangue de Jesus desde a época que Jesus veio para trazer um Messias novo. O Harry Starr acha que esse Messias que eles têm lá não é o Messias, e quando ele vê o Custer, ele acha que o Custer é o Messias, porque o Custer tem a palavra de Deus, mas logo, rapidamente, ele já passa a querer se vingar do Custer e matar o Custer e tal, e aí ele passa perseguindo o Custer a história inteira, mas ele não é o antagonista principal, ele é mais um alívio cômico. Tem muitas situações ali de Coyote Papaléguas com ele, então a história basicamente é isso. O Preacher, ele é importante, além do que a gente já falou, da importância dele dentro do próprio selo da Vertigo, né? É que ele consegue abraçar de uma maneira muito ímpar a ideia da novela americana. E dentro da novela americana, ela tem algumas características específicas, como, por exemplo, o cowboy. Isso é muito bem representado com a aparição, em alguns momentos e de uma importância incrível, do John Wayne, que é o principal nome enquanto ator dos filmes de faroeste, né? Porque o John Wayne e o John Ford foi a dupla, né? O John Ford, diretor e o John Wayne, ator, foi a principal dupla do faroeste mais clássico, né? E ele é meio que o mentor
do Jesse Custer. Ele aparece pro Jesse Custer, ele dá conselhos pro Jesse Custer, né? E sempre essas histórias em road trip, road movies, são sempre a busca por algo físico, mas que na verdade ele é uma busca por algo interior. Eles conseguem trazer uma alta literatura americana para dentro do quadrinho. Então ele tem a qualidade de um grande romance, com todas as complexidades, as profundidades dos personagens, as discussões pessoais, os debates sobre religião e tal, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa leveza, ele tem a ironia, ele é escatológico, ele consegue abraçar dois polos sem se opor, assim. E isso é o que torna a obra tão emblemática, assim. O Preacher já saiu inteiro no Brasil. Já saiu pela Panini. Pela Panini, né, que tem direito de tudo. Foram 9 encadernados. Não é tão difícil de achar, mas também não é fácil. Porque, por exemplo, sei lá, não deve ter o número 1, não deve ter mais, então assim... Mas nada que aquela caçada em um sebo você não consiga. Então, curte aí o vídeo. Curte a nossa página no Facebook, acompanha o nosso blog, se inscreve no nosso canal e, galera, continuem sempre comentando sobre a nossa série. O que vocês gostariam de ver na série. Então, é isso aí.